Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Littlefinger e no vídeo de hoje trago um vídeo bem diferentinho. Hoje é meio no formato quadro em branco, mais uma conversa levantando alguns pontos e a minha opinião sobre o que mudou no trap ou rap após a morte de XXXTentacion. Bom galera, nessa semana, terça-feira, dia 18 de junho, completou-se um ano da morte de Jason Dawani Ricardo Onfroy, mais conhecido na cena como XXXTentacion. Ele foi assassinado enquanto saía de uma loja de motos em Denville Beach, na Flórida, e esse assassinato até hoje não teve uma explicação muito boa. Várias teorias surgiram, mas ninguém conseguiu explicar de fato o que rolou. Mas enfim, X morreu enquanto vivia até então o seu auge. Havia 3 meses que ele tinha lançado seu álbum Question, com sucessos como Sad, Moonlight, Chains, dentre outros, que antes mesmo de sua morte já havia o colocado dentre os tops da Billboard. Mas enfim, tudo isso que eu falei serve para introduzir que XXXTentacion já fazia muito sucesso antes mesmo de sua morte. Em seu início ele surge com uma pegada mais bate-cabeça, com sons como Look at Me, Bom, a cena em si já estava nessa pegada mais hard trap no início do X, mas o X ajudou bastante a popularizar isso ainda mais. E lá em meados de 2017, ele mudou a cena graças ao seu álbum 17, onde ele populariza o lo-fi e muda a tendência. Antes mais puxada para o bate-cabeça, agora a tendência era o sad e o lo-fi. E é importante dizer que ele não criou esse estilo, lo-fi, sad e etc. Mas ele foi o principal ícone dessa tendência. Ele tinha os principais sucessos e era o principal nome, não só dessa tendência, mas da cena em si. Nessa fase ele contracenava com nomes como Lil Zen, Lil Pump e Tekashi 69, mas agorinha falamos mais deles. Apesar dele contracenar com esses nomes, X ainda era o maior nome, graças aos seus hits, mas também ao incrível marketing que ele conseguia fazer consigo mesmo, seja com problemas com a justiça, briga com outros rappers como Migos ou Ski Mask, seja com o seu visual, como quando ele raspou as sobrancelhas. Enfim, de toda forma ele conseguia fazer o hype girar em torno dele mesmo. E ele ditava as tendências, pois o que ele fazia gerava muito hype e todo mundo queria fazer. E ele seguiu ditando hype com singles e EPs, e ele ajudou também o trap e o rap em si a se popularizar, pois ele conseguiu sair da bolha do hip hop e atingir a galera do pop e outros públicos. Em vida, o X conseguiu fazer o trap atingir seu auge, apesar do X nem fazer sons que de fato eram trap, mas ele era o trap, seja no seu lifestyle ou no que ele pregava ou fazia. De toda forma, ele estava inserido dentro do trap e se relacionava diretamente com o trap. E pra mim, enquanto o X estava vivo, esses foram os tempos de ouro do trap. A cena estava sempre movimentada e sempre tinha algo novo que fazia as pessoas ouvirem trap. E eu não digo nem sons, mas tretas e paradas que movimentam o hype e a cena. X consolidou ainda mais seu hype com o lançamento do álbum Question, 3 meses antes de sua morte. Com esse álbum ele já atingiu o topo do Spotify dentre diversas outras plataformas, e ele estava como sempre envolvido em polêmicas e movimentando a cena, o que fazia seu nome crescer cada vez mais. Ele dizia que ia lançar clipes e sons, sempre movimentando a cena, criando expectativa em cima dele, até que no dia 18 de junho de 2018 ele foi assassinado dentro de sua BMW i8. Bom, e agora começamos a falar do que mudou no trap após a morte de XXXTentacion. Bom galera, quando ele morreu a cena toda hypou, afinal era talvez o maior símbolo ou aquele de maior ascensão no trap. E o X chegou a ser o artista mais ouvido do mundo por alguns dias,
Porém, com o passar do tempo, as coisas esfriaram, a cena também, e aqueles que tinham potencial para ocupar o lugar do X se perderam. Vamos falar de alguns desses nomes. Lil Pump. Lil Pump até conseguiu emplacar alguns hits como I Love It. You're such a fucking hoe. I love it. Porém, ele não conseguiu manter o hype e começou a se perder. Ele não conseguiu ser mais aquele adolescente revoltado do início que todo mundo gostava e passou a ser visto como apenas um bobão. E isso vem fazendo ele perder o hype, tanto que seu último álbum, Harvard Dropout, não chegou nem perto do sucesso de seu outro álbum, intitulado de Lil Pump. Assim sendo, Lil Pump não conseguiu carregar a cena e o hype pra si. Pelo contrário, ele perdeu o hype que ele tinha antes. Lil Xan. Lil Xan, talvez dos mencionados, seja o que menos conseguiu ter hype, mas eu consegui ver um potencial para ele ser um X. Ele tinha apelo ao público e uma fanbase forte, porém ele conseguiu destruir tudo isso com declarações erradas, como quando ele disse que o Tupac era ruim. Enfim, ele foi o que mais se distanciou de chegar ao topo da cena. Tekashi 69. O 6ix9ine foi o que conseguiu ser o que o X era, e conseguiu ditar a cena por alguns meses após a morte do X. Ele lançou hits que chegaram perto da casa do 1 bilhão de acessos, e ele conseguiu movimentar a cena também com inúmeras polêmicas. Foram tantas polêmicas que ele acabou sendo preso, e assim perdendo o trono da cena que desde então ficou vago. E há um ano o trap meio que ficou perdido, sem alguém que ditasse tendências novas e movimentasse a cena de fato, sem alguém com aquela essência revoltada que gera apelo ao público e movimenta tudo. O Travis Scott conseguiu com Astroworld um hype que movimentou a cena, mas não mudou a cena. Ele fez sucesso com aquilo que a cena já tinha visto praticamente, e a cena estagnou, e não só na gringa. A engrenagem parou de girar e a cena carece de alguém para movimentá-la, e sentimos isso até aqui no Brasil. Após a morte do X e essa estagnação do trap na gringa, aqui no Brasil também parece que parou, não se vê novas tendências, novos estilos e aquele hype todo. Bom galera, é claro que tem algumas exceções. Aqui no Brasil, por exemplo, surgiu o Sidoca, que é um cara diferente, mas em outro vídeo falamos mais disso. Voltando ao assunto, o X não era apenas música, ele era carisma, ele era aquele cara que ao mesmo tempo que era reflexivo e aparentemente solitário, ele era aquele cara psicopata que se envolvia em brigas e confusões. Ele era aquele cara que ditava moda e também gírias e lifestyle. O X era muito além de simplesmente música. A cena sente falta de um X, a cena sente falta de alguém disposto ao novo, disposto a fazer diferente, alguém disposto a mudar a cena. Enfim galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, peço desculpa pelo sumiço, eu agora tô de férias e vou postar de 2 a 3 vídeos por semana, eu prometo. Obrigado por assistir, não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estarão aqui na descrição. Não se esqueça também de deixar o like e é claro de se inscrever no canal. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.